Está começando o programa Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista. Seja bem-vindo, meu amigo telespectador. Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre aqui pela TV Franca, canal 23. E é sempre uma alegria recebê-lo mais uma vez, meu amigo, minha amiga telespectadora, com o nosso Família Verzola Recebe. Como eu sempre gosto de dizer, né, pessoal? Mostrando as boas coisas da nossa Franca, que é a característica principal do nosso Família Verzola Recebe. E dando sequência a série de bons programas que a gente apresenta todas as semanas para vocês aqui na TV Franca. Hoje nós estamos com um grande profissional da advocacia, professor, inclusive tive a honra de ser aluno dele quando eu prestei o curso de Direito na Universidade de Franca, Dr. Esdras Lovo, ele que vai nos contar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho e tudo mais, pessoal. Primeiramente, vamos saudá-lo, doutor Esdras Lovo. Que alegria recebê-lo no nosso programa. Como vai você? Muito bem. Eu que agradeço, Lucas, essa grande oportunidade de estar juntamente com você aqui. Maravilha! E já abrindo o nosso programa, doutor Esdras, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua vida. Conta um pouquinho para a gente, para os nossos amigos telespectadores, quem que é o doutor Esdras Lovo? Sim. Bem, Lucas, eu nasci em São Paulo, capital. E depois meus pais vieram aqui para o interior, aqui em São Tomás de Aquino, mas em seguida já vim para Franca, com a idade de 15 anos. E atualmente, a partir daí, iniciei meus trabalhos no Grupo Amazonas. Depois disso, constituí família, tenho 2 filhas, não é? Então, uma vida assim, normal, Franca, uma cidade maravilhosa para se viver. Do ponto de vista profissional, né, iniciei, como disse, minha carreira no Grupo Amazonas, trabalhei na área de tecnologia de informação, foi minha primeira faculdade. O Grupo Amazonas, eu tenho uma grata satisfação, uma grande empresa, a família Pussi, os fundadores são excelentes pessoas. Tenho lá um grande amigo, o Saulo Pussi, né, que é uma pessoa também, um embaixador aqui em Franca, um camarada fantástico. Então, em linhas gerais, é isso daí. Perfeitamente. Agora me diga, doutor Esdras, o que fez você decidir a se tornar um advogado? Olha, Lucas, é curioso esse fato porque, como eu disse, fiz faculdade em tecnologia da informação, iniciei trabalhando no Amazonas, cheguei a ser analista de sistemas e durante esse período me veio à mente de fazer uma outra faculdade. E aí falei, vou fazer a faculdade, o curso de Direito. Então veja, não havia grandes pretensões assim, mas que a vida me deu uma surpresa agradável. Porque depois que eu saí do Grupo Amazonas, eu iniciei a advocacia empresarial. E como eu sempre gostei de empresas, gestão de empresas, isso me ajudou muito, não é? Então, a partir daí que eu vi que o direito teve uma guinada na minha vida, um giro aí de 180 graus. Eu saí de uma área de tecnologia e fui para a área do direito. Mas é também algo curioso o seguinte, que a lógica que está impregnada na tecnologia da informação me ajuda muito no direito. Olha que legal. Né? Porque normalmente quem não tem um raciocínio lógico, às vezes escreve muito, perde aquele fluxo. Então até nisso eu fui privilegiado. E na advocacia, além disso, atualmente, né, trabalhando com as empresas, grandes empresas em Franca, São Paulo, eu também tive a oportunidade e sou, né, há uns 12 anos, diretor jurídico do CIESP, em âmbito estadual, o que me ajuda muito também na advocacia empresarial.
Que maravilha! Vamos dar uma pausa agora ao nosso entrevistado de hoje para o nosso intervalo comercial, mas já voltamos. Fundação Espírita Judas Iscariote. Casa da Vovó. A serviço da comunidade francana. A solidariedade em primeiro lugar. Apoio Distribuidora de Bebidas Risate, Skol, Brahma e Antártica. Calha Santos, o melhor investimento. É na Avenida Santos Dumont, 814. Doutor Ismael Merlino, advogado. Ângelo Presoto, 194. Apoio Careta Advogados, Rua General Osório 2289, 37230644. Aventure-se, Marujo. Skol pro malte, sabor pronunciado de malte, dourado intenso e ainda desce redondo. Você vai se sentir cruzando os 7 mares. Um olhar mais atento percebe. Puro malte já tinha, só faltava uma pra galera. Se beber, não dirija. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o advogado e professor Dr. Esdras Lovo. Dr. Esdras, você como professor, como você vê a cidade de Franca hoje? Com vários cursos de direito, já é uma cidade realmente reconhecida pela área do direito? Sim. Bem, Lucas, é muito interessante isso, porque Franca, sem dúvida nenhuma, é um polo jurídico e é um celeiro jurídico. Se nós formos analisar grandes juristas hoje do Brasil, juízes, promotores, delegados de polícia, delegado da Polícia Federal, autores de livros, professores, são originários da cidade de Franca. Então, sem dúvida nenhuma, a Franca, as faculdades de Direito da cidade de Franca são cursos excelentes e formadores de grandes profissionais da área do direito. Estamos bem servidos, então. Estamos muito bem servidos, muito bem servidos. Que coisa boa! Muito se questiona, doutor Esdras, muito se fala sobre o exame da ordem, o exame da OAB. Ah, mas a pessoa faz 5 anos de advocacia, depois tem que prestar o exame da OAB e tudo mais. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, eu diria o seguinte, Lucas, que o exame de ordem da OAB, ele é essencial. Maiormente porque nos últimos tempos aumentou muito o número de faculdades de direito no Brasil. E às vezes nós, sem dúvida, há aquelas faculdades que não são tão sérias.
Resultado, o exercício da advocacia lida com duas coisas básicas. Ele lida com a liberdade e com o patrimônio. Olha que curioso, liberdade, que é algo muito importante para as pessoas, e patrimônio. Não é? Então veja, se o profissional ele não está habilitado, capacitado para exercer a função, ele pode causar prejuízo para os clientes. Então o exame da Ordem dos Advogados do Brasil é essencial. E vou mais, na minha opinião, todas as profissões, todas as áreas deveriam exigir um exame parecido com o OAB antes do profissional exercer as atividades. Eu acredito que nós evitaríamos aí muitos males, sem dúvida nenhuma. Perfeitamente. Vamos lá, doutor Ezra, continuando o nosso Família Verzola Recebe de hoje, gostaria que você nos contasse onde e como foi sua primeira atuação no exercício da advocacia. Olha que interessante, como eu disse anteriormente, eu sempre gostei da área empresarial, né? E logo ao iniciar a advocacia, eu já tive esse foco de prestar assessoria para as empresas, não é? E então o início das atividades já foi nas empresas. E foi um privilégio, porque a advocacia empresarial ela desafia muito, não é? Mas o fato de já ter trabalhado em empresas, eu tenho certeza que isso também me ajudou no exercício da advocacia logo cedo, logo no início. Muito bom. Vamos dar mais uma pausa para o nosso intervalo comercial. Já já voltamos. Fundação Espírita Judas Iscariote, Casa da Vovó, a serviço da comunidade francana. A solidariedade em primeiro lugar. Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista, 3-722-6921. Calçados Rafarilo, a marca de sucesso. Rede Postinho, combustível mais barato da cidade. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Doutor Esdras, me diga agora, é preciso levar em conta a afinidade em determinada matéria ou está disposto a atuar em qualquer área? Como é? Hoje, Lucas, sem dúvida nenhuma, o volume de informações que qualquer profissional tem que dominar é muito grande. A partir disso, é interessante, então, que o profissional tenha uma visão geral do direito, por exemplo, mas, na minha opinião, ele deve buscar especialização em áreas correlatas, reduzir, fechar este mundo para que cada vez mais ele saiba daquilo que ele está fazendo, não é? Então, na minha opinião,
é uma pena se você fizer clínica geral, saber de tudo é impossível. É impossível. Então a especialização, na minha opinião, ainda é um bom caminho. Perfeitamente. E qual é o perfil profissional hoje buscado pelos escritórios, de uma forma geral? Eu acredito que, por exemplo, você tem duas circunstâncias. Aquele profissional que vai ser contratado por um escritório que já atua, e provavelmente o escritório busca um profissional especializado numa determinada área. E se ele for atuar carreira solo, também, embora no interior a gente tenha que atender diversas demandas, mas ainda assim seria prudente que o profissional, o iniciante, também já definisse uma carreira, um local, uma especialidade para ele seguir. Muito bom. Mais uma pergunta a você, doutor Esdras. Você como advogado e professor, qual a perspectiva que um jovem advogado precisa ter sobre o exercício da profissão? Olha, boa pergunta. Na minha opinião, Lucas, deve começar antes da faculdade. Primeiro, uma coisa que no Brasil não é levada em conta é a questão da aptidão. Né? Às vezes o profissional vai para a faculdade porque o pai quer, a mãe, alguma coisa, algum fator externo, mas ele não tem aptidão nenhuma. Então, primeiro passo, que ele tem uma aptidão natural por aquilo que ele quer. Perfeito. 2, desde o momento, no início dos estudos na faculdade, o futuro profissional deve dedicar-se, estudar, ter persistência, porque é natural que haja o seguinte pensamento: estou na faculdade, está cedo, depois eu estudo, o tempo passa muito rápido. E as matérias que você vai vendo ao longo do curso, elas não se repetem. Então, o aluno, o futuro profissional, ele deve fazer um estudo também por ele mesmo. Esse, na minha opinião, já é um grande segredo. Por quê? Uma formação sólida na faculdade vai fazer com que ele passe na OAB de plano. Certo. Né? A partir daí, é óbvio, ele deve continuar estudando, dedicando, mas veja bem, com uma formação sólida vai ajudá-lo muito nessa conquista dos clientes. Muito bom. Vamos ao nosso último intervalo comercial e já voltamos. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929, 3721-2437, 3723-9642. Apoio Dr. Sérgio Henrique de Paula Tasso, médico dermatologista, Marechal Deodoro 2540.
Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Doutor Esdras, você como professor de Direito Empresarial, especialista na área, como você vê a expansão de outras áreas daqui para frente? O que você vê de positivo em outras áreas de expansão do direito? Lucas, eu acredito assim, há diversos ramos do direito que estão aí em nascimento, crescimento e expansão. Vou dar um exemplo, o direito eletrônico, por exemplo. Eletrônico. Olha só, às vezes a gente não pensa nisso, não é? Mas qual é a tendência? As relações comerciais, elas mudaram. Até pouco tempo a gente ia à loja, olhava o produto, escolhia e levava. Hoje, a maioria das compras são feitas à distância, lá do teu computador, da tua casa. Então veja bem, só nesse exemplo, esta relação ela mudou completamente. Então é muito importante que um profissional do direito olhe para isso e as demais relações, não só entre fornecedor, consumidor, mas mesmo entre fornecedor, banco, não é? Estas relações elas são basicamente hoje feitas eletronicamente. Então eu vejo que um ramo do direito interessante, importante, né, que todo profissional deve dedicar. Uma outra área aí, o biodireito. Né? Isso está é muito recente, mas muito útil, só para uma compreensão rápida. Por exemplo, hoje você tem as inseminações, não é, que são feitas. Você tem oferta de embriões sem identificação do pai. E se amanhã esse pai vier falando, olha, eu quero requerer. Então, dando um exemplo bem simples, mas a partir daí há uma infinidade de possibilidades. Mesmo a questão da morte, as pessoas podem indicar o tratamento, se ela quer ou não fazer um tratamento, se ela tem uma doença terminal, se ela quer se submeter àqueles tipos de tratamento. Então, são coisas que o biodireito vai tratar, vai cuidar. Por quê? Há um cruzamento entre o direito e a medicina muito intenso. Duas ciências trabalhando juntas aí para resolver essas questões tão melindrosas. Para a gente estar encerrando o nosso programa, doutor Esdras, você como professor, eu gostaria que você, aquele amigo que nos assiste agora, aquele jovem que nos assiste agora, ele está pretendendo fazer o curso de Direito, pretendendo entrar na faculdade. Qual é o conselho que você daria a esse jovem que nos assiste agora? Bem, de maneira geral, para que alguém faça uma escolha de qual caminho seguir, não é tarefa fácil, não é? Mas eu vou tentar aqui resumir bem isso. Primeira coisa, analise a tua aptidão, que é aquilo que eu disse anteriormente. Eu costumo dividir em 3 áreas, grandes áreas. Área da saúde, a área das ciências exatas. Se você gosta da área da saúde, vai. Se você gosta da área aí das exatas, também vai. Caso contrário, o direito é uma grande possibilidade. Por que o direito é uma grande possibilidade? É o curso que mais abre mercado de trabalho. Eu acho que esse é um ponto a ser considerado. E como? Bastante. Porque às vezes eu falo assim, mas eu gosto disso. Tudo bem, mas a gente faz a seguinte pergunta. Ao terminar a faculdade, você vai conseguir emprego? Que é a pergunta anterior, colocação no mercado de trabalho. Então aí vem as vantagens do curso de Direito. Por exemplo, você pode advogar em diversas áreas. Você pode dar aula. São mais de 150 concursos públicos que o formando aí, o egresso, pode prestar.
Então, a sugestão que eu faria seria essa: olhar para estas áreas, escolher, não é? E após escolher, não é porque eu estou fazendo direito que eu estou garantido. Eu volto naquele outro ponto: estudo, persistência, dedicação, não é? Durante todo o tempo e, sobretudo, o que é muito importante hoje, que todo mundo fala, que você faça um networking, ou seja, que você tenha uma rede de contatos, desde a faculdade. Faça contato com os professores que você goste, faça contato com profissionais que você admira. Diga para eles: olha, eu estou aqui, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer para você. Ali, né? Então, em resumo, a aptidão para escolher bem, o estudo, a dedicação, a persistência e manter esta rede de relacionamentos para que você consiga operar, trabalhar e, sobretudo, ser feliz com aquilo que você escolheu. Que maravilha, pessoal! Este foi o nosso programa Família Verzola Recebe de hoje. Realmente, que programa bacana. O doutor Esdras realmente nos deu uma aula hoje aqui sobre direito, com dicas importantes aí aos jovens advogados também. Doutor Esdras, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa, parabenizá-lo pelo excelente trabalho, pela coordenação do curso de Direito, que a gente sabe que a Unifran está só crescendo. Meus parabéns a você. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço esta oportunidade. Lembrando o início da tua fala, foi um prazer tê-lo como aluno na Universidade de Franca e hoje, depois de um tempo, encontrar numa situação tão agradável, tão proveitosa quanto nesta fala nossa aqui. Muito obrigado. Coisa boa! Espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!